Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Manga. E ontem o Botafogo perdeu e você já deve estar sabendo, né? Vasco ganhou de 1-0, poderia ter feito até mais, aproveitou da desestabilização emocional do Botafogo, mostrou uma vontade acima do comum para jogar contra o Botafogo e o Botafogo me pareceu muito abalado mentalmente e fez um jogo muito abaixo do que a gente estava vendo no primeiro turno do Botafogo. E com esse resultado, o jogo de amanhã entre Palmeiras e Flamengo fica mais importante ainda do que já seria, né? Palmeiras e Flamengo já é um jogo importante por si só, e com essa derrota do Botafogo, ganha um tempero a mais, já que a gente pode assumir a liderança, mesmo que momentânea, do campeonato amanhã, em caso de vitória ou até mesmo em caso de empate. E isso jogaria uma pressão ainda maior em cima do Botafogo e dos outros concorrentes ao título que estão encostando também, caso do Red Bull Bragantino, Grêmio, o próprio Flamengo e o Atlético Mineiro, que, na minha opinião, são os times que ainda brigam por esse título e ainda têm condições de serem campeões. Pensando nisso, eu trouxe aqui um material para a gente entender pelo menos a provável escalação do Flamengo e alguns movimentos desse Flamengo taticamente. Vou mostrar isso no campinho para que a gente possa ver mais ou menos o que esperar, tendo em vista aquilo que o Tite tem feito lá nesse seu começo de trabalho e tendo em vista aquilo que o Flamengo tem demonstrado nessas últimas partidas. Por isso, se você está aqui, deixa o dedo no like já para não esquecer, porque isso é muito importante para o trabalho. Indica para mim que você está gostando do conteúdo que eu estou produzindo. E também, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro sempre que eu lançar um novo conteúdo aqui, tá certo? Dito isso, bora lá pro material. Antes eu queria falar para vocês dois pontos a respeito do Tite, né? O Tite, que é o treinador do Flamengo, e apesar de ser um trabalho que está começando, um trabalho que tem pouco tempo, a gente já pode ver alguns pontos muito característicos do Tite, principalmente em relação ao Sampaoli, por exemplo. E eu vou mostrar aqui para vocês isso já no campinho, junto à provável escalação do Flamengo. E a provável escalação do Flamengo deve ter Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Aí a gente pode ter aqui um Pulgar de volante, e aí atenção para esse Pulgar, e um Rodrigo Caio também na função de volante. E por que o Rodrigo Caio poderia atuar amanhã? Simplesmente porque o Thiago Maia, que é o volante que tem atuado, além de ter saído por motivo de lesão, tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso para esse próximo jogo. E na frente a gente tem um trio aqui na meia com Gerson, Arrascaeta e Bruno Henrique, e lá na frente o Pedro. Lembra que eu pedi para você prestar atenção no Pulgar? Porque o Pulgar tem sido o volante especial do Tite. Para quem conhece o Tite, sabe que ele dá muita importância a um volante de chegada na área. Para quem lembra aí, o Tite inventou o Paulinho para o futebol, por assim dizer, e desde então sempre gostou de um volante que tivesse chegada na área. E o Pulgar é esse volante no Flamengo do Tite. Ele tem uma função muito importante de avançar e de retornar aqui para ajudar na construção do jogo. E outro ponto interessante também é o Pedro, porque o Pedro agora ele não é um centroavante fixo mais, ele não simplesmente fica parado estático aqui esperando a bola. Esse Pedro a gente vai ver ele com muita movimentação, principalmente lateralizando, dependendo do lado onde a bola estiver, para tentar o quê? Gerar uma superioridade numérica no lado onde a bola estiver. Esses são dois pontos aí que são muito característicos desse Flamengo do Tite, sem contar com um Gerson aqui pela direita, que tem a função de não dar profundidade, né, e não fazer a jogada de linha de fundo, mas sim de puxar para o meio a fim de atrair a marcação com ele e abrir esse corredor para o Wesley e também aqui para a passagem pelo meio do Pulgar.
Então a gente entende que tem muitas movimentações novas nesse Flamengo do Tite aí que podem aparecer nesse jogo e que a gente tem que ficar de olho, tá certo? A escalação do Palmeiras no 3-5-2 não deve fugir disso aqui, porque a gente tem a volta do Murilo e a volta do Gustavo Gomes, muito importantes para nossa zaga. Então a gente deve ter de novo o nosso trio de zaga formados por Murilo, Luan e Gomes, tendo os dois alas como Mike e Piquerez pela esquerda, no meio Zé Rafael e Richard Rios, e mais avançado Rafael Veiga fazendo esse meio atacante, e lá na frente os dois atacantes Breno Lopes e Endrick com bastante movimentação pelo meio, pelas pontas, né? A gente tem um time aí que agora tem o apoio dos alas e tem bastante movimentação no meio. A gente ganhou peças pelo meio de campo, tá certo? Aqui a gente tem, né, a tática do Flamengo postada em campo junto com a do Palmeiras, e a gente pode notar que uma dessas características desse Flamengo do Tite nesse começo é também a linha de 4 zagueiros aqui, os laterais e os 2 zagueiros, ficando mais em paralela para essa saída de bola, principalmente nesse primeiro terço do campo, tá? Nesse primeiro terço do campo, a diferença que a gente encontra para o Flamengo do Sampaoli é que o Wesley, ele não mais espeta lá para frente. Ele permanece aqui nessa primeira fase de construção, pelo menos até a bola ter um pouco de progressão para essa região. Aí sim ele passa aí lá para frente. E outra coisa é que a gente tem os dois volantes em paralelo aqui também, se alternando muito. Claro que com o Pulgar tendo mais saída, mas os dois se alternam. Ora, quando o Rodrigo Caio puxa mais para trás para receber essa bola, o Pulgar se movimenta mais para frente e vice-versa, tá certo? Então, tendo isso em mente, já são duas características muito próprias desse time do Flamengo do Tite. E eu vou dar o play aqui para vocês entenderem mais ou menos essa movimentação. A lateralização da bola, né? Flamengo ganhando essa movimentação de bola lateral aqui para poder atrair a atenção. E nisso a gente já consegue perceber algumas movimentações. Quais são elas? Ó, a gente pode notar o Pedro, que eu falei para vocês, tendo a movimentação de lateralizar para o lado em que a bola tiver, para poder gerar uma opção de passe e também uma superioridade numérica dependendo da ocasião, tá certo? E aqui a gente tem um Pulgar já afunilando para cá, enquanto um Rodrigo Caio recua mais para receber essa bola. E a gente tem um Gerson. Lembra que eu disse para vocês que o Gerson ele não vai dar profundidade? Raramente ele vai fazer isso, claro que numa situação em que for favorável, você pode acabar vendo ele por ali. Mas a movimentação do Gerson é atrair para o meio campo, é puxar a marcação, principalmente do lateral, que vai estar batendo com ele aqui o Piquerez, para o meio campo, para abrir essa faixa lateral, para na hora que essa bola, ó, que já está começando a vir para essa parte mais avançada aqui do campo, poder ter o avanço do Wesley. Então vamos ver que essa bola volta do Ayrton Lucas para o Léo Pereira. Veja que o Pedro como se movimenta já de novo acompanhando a bola. O Gerson aqui, ó, puxando a marcação do Piquerez, do nosso lateral. O Arrascaeta já está recebendo a marcação do Zé Rafael. O Rios está aqui no Rodrigo Caio, certo? E o Breno Lopes tem uma função importantíssima de fechar essa linha de passe entre Pulgar aqui. Só que o Breno Lopes e o Piquerez vão ficar com 3 jogadores para ir em cima nesse momento. Se vocês prestarem atenção aqui, ó, a superioridade numérica do Flamengo já está sendo gerada nessa troca de passes que parece inofensiva lateralmente, mas que serve para você atrair o adversário para um lado e aí você poder tocar essa bola e inverter ela para o outro lado rapidamente. E nisso, o Wesley tem um corredor livre aqui para passar e nessa bola o Léo Pereira vai ter espaço, vai ter tempo tanto para fazer ela chegar aqui no Fabrício Bruno, para ele poder lançar para o Wesley, quanto então para o próprio Léo Pereira poder fatiar essa bola, já buscando essa diagonal longa aqui pelo alto, ó, buscando o Wesley que vai chegando com essa liberdade para receber essa bola. E note a movimentação do Pedro, que já vai buscando se deslocar para o lado em que a bola está chegando. Veja o Pulgar também avançando
e o Arrascaeta aqui pelo meio. Olha de novo a superioridade numérica que o Flamengo encontra nessa região. E isso, a gente pode ver que vamos ficar muito dependentes da movimentação dos nossos segundos atacantes para poder marcar e não deixar em inferioridade numérica esse pedaço aqui do campo, como eu demarquei para vocês, ó. Porque aqui o Wesley chega com condições de cruzar, mas é claro que aí a gente vai ter um Piquerez fechando a área e um Gerson para poder receber esse passe com mais liberdade. Então a gente conta com uma participação em sincronia muito grande por parte desse nosso segundo atacante, que no caso é o Breno Lopes, que deveria chegar aqui, ter um compromisso tático de marcação muito grande para poder acompanhar esse avanço de bola. Mas a gente sabe que essas movimentações dentro do campo, elas são muito rápidas e dinâmicas, e nem sempre o jogador que tem que acompanhar a marcação acompanha. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece do outro lado, no lado oposto, onde o ataque vai atrair, a defesa vai atrair o nosso time lá pro lado direito, entendeu? É o mesmo movimento, né? Vocês podem ver, ó, que é o mesmo movimento. O Gerson já puxa a marcação do Piquerez. Olha o Pedro na mesma linha da bola, né? Para sempre dar essa opção do passe longo, gerar uma superioridade numérica. E olha aqui a inversão entre volantes. Quando o Rodrigo Caio está um pouco mais avançado, o Pulgar é que recua mais. Claro que a gente vai ver durante o jogo um Pulgar muito mais participativo no campo de ataque do que um Rodrigo Caio. Mas é claro que é tudo situação de jogo. E aí atrai-se a atenção do Palmeiras para esse lado direito. O Arrascaeta puxa a marcação do Luan, porque Zé Rafael está no Pulgar e Rios no Rodrigo Caio. Até aqui ainda é uma marcação que eu considero até mais ok. Mas existe um problema, que é essa bola no Fabrício Júnior ter liberdade para tocar essa bola no Arrascaeta para receber e o Arrascaeta encontrar o Bruno Henrique. E quando ele encontra o Bruno Henrique aqui, o Bruno Henrique ele se encontra numa situação com o Mike de 1 contra 1, onde o Bruno Henrique é muito perigoso no 1 contra 1 e ainda conta com a subida do Ayrton Lucas, que pode dar essa opção. E mais uma vez a gente fica refém de que o Richard Rios possa talvez fazer essa movimentação e abrir espaço para que o Rodrigo Caio chegue de frente, ou até mesmo o Endrick acompanhe o Ayrton Lucas aqui e feche aqui junto no Bruno Henrique e no Ayrton Lucas para fazer um 2 contra 2 no Mike, junto com o Mike, o que não é muito favorável para a gente, porque o ideal seria também a chegada do Richard Rios para a gente gerar essa superioridade numérica. Mas o que eu tenho que dizer para vocês é que essas movimentações são dinâmicas. Então, muitas vezes, a virada de jogo ela é rápida e quando você recebe essa bola invertida para cá, encontra-se na posição de 1 contra 1, o Bruno Henrique contra o nosso lateral, que é muito perigoso, tá certo? São movimentações que a gente precisa ter bastante atenção, que o Palmeiras precisa ter bastante atenção amanhã contra o Flamengo, porque eu acredito que isso deva acontecer. Aqui eu quero mostrar para vocês um detalhe sobre essa saída, né, com os 4 jogadores e os 2 volantes aqui. Note essa superioridade numérica que o Flamengo vai ter nessa saída de jogo, tá? Nessa saída de bola aqui, o Flamengo vai ter essa superioridade numérica, porque vai ter tanto Fabrício Bruno, Léo Pereira, Rodrigo Caio e Pulgar, para praticamente o Rafael Veiga só. Porque caso o Endrick e Breno Lopes afunilem para ajudar nessa marcação, eles têm o Ayrton Lucas e o Wesley com liberdade para carregar. E se o Richard Rios vier receber vier pressionar essa marcação aqui em cima do Rodrigo Caio, eles ainda assim têm o Pulgar em condições de liberdade para poder receber esse passe e poder dar prosseguimento na jogada, como vocês vão ver aí. Veja o Pulgar, ele recebe essa bola e olha a movimentação que eu falei do Pedro, já indo para a zona onde a bola pode ser lançada. O Arrascaeta puxando essa marcação aqui por meio, tanto do Rios quanto do Zé Rafael, que ficam na dúvida. E o Gerson, ó, vai puxar a marcação do Piquerez. E lembra que eu falei para vocês dos 2 volantes? Aqui, ó, o Pulgar avançando e o Rodrigo Caio recuando, tá certo? E aí nessa movimentação aqui vocês podem ver, ó, que o Gerson ele puxa a marcação para receber,
Nisso, o Wesley já tá fazendo a ultrapassagem, o Pedro tá se movimentando e de novo, ó, a gente vai precisar de muito comprometimento tático, tanto de Breno Lopes quanto do Endrick, quando isso acontecer do outro lado, para que acompanhe esse jogador e não deixe, por exemplo, aqui, ó, o Piquerez em inferioridade numérica, tendo o Gerson e o Wesley para trabalhar essa bola e ainda a opção do Pedro aqui pelo meio. E isso também aqui, ó, nesse segundo quadrinho aqui, que ficou um pouco rápido demais para acompanhar, mas a gente não tem problema, eu mostro aqui para vocês agora. Tem o Wesley, Gerson, Pulgar, Arrascaeta e Pedro muito próximos da jogada, que é outra característica do Tite e desse time do Flamengo, que é a aproximação para tabelas, tá? E do outro lado de campo, ainda tem uma condição de 1 contra 1 do Bruno Henrique com o Mike, o que é muito perigoso também pra gente, caso essa bola chegue aqui no Bruno Henrique, tá certo? E aí aqui como um bônus, por assim dizer, uma coisa que eu pensei que talvez possa ser interessante para o Palmeiras em termos de marcação é fazer uma pressão um pouco mais alta, fazer uma marcação de uma linha um pouco mais alta. Eu sei que é um risco que se corre quando se faz isso, mas você pode acabar dificultando essa saída de bola e essa movimentação do Flamengo, fazendo uma pequena alteração, que seria o Luan, ao invés de fato ele marcar o Pedro, ele dá um pouco mais, um passo à frente e marcar o Arrascaeta, e você dá pouco espaço para o adversário poder, pouca tranquilidade para o adversário poder trabalhar essa bola lá na fase inicial, na fase de construção. Ou seja, quando essa bola vem para Wesley, a gente precisa já ter, ó, como muda o fato da gente ter o Luan em cima do Arrascaeta e não em cima do Pedro. Porque quando o Luan vem em cima do Arrascaeta, ele libera para que o Zé Rafael possa encostar no Pulgar e para que o Richard Rios possa encostar no Rodrigo Caio. E isso, consequentemente, libera para que o Veiga possa chegar mais próximo do Fabrício Bruno e do Léo Pereira e para que o Breno Lopes possa fechar no Wesley, assim como o Endrick no Ayrton Lucas, tá certo? E aí, quando você vai subindo a sua linha conforme o seu adversário vai tocando, note que fica mais complicado de você fazer aquela saída com aquela superioridade que o Flamengo tinha. Ele já não mais encontra, porque ele tem Pulgar e Rodrigo Caio e Arrascaeta marcados, além do Gerson, que recebe a marcação do Piquerez. Então, essa pressão, essa simples modificação de você colocar o Luan no Arrascaeta, pode dar pra gente uma condição de dificultar a saída de bola do Flamengo. Mas é isso, turma. Em conclusão, de ponto positivo que o Palmeiras pode explorar é o pouco poder de marcação desse Flamengo. Porque se por um lado eles têm muita construção e aproximação, por outro, eles têm pouco poder de marcação, já que o próprio Gerson, Arrascaeta e Bruno Henrique contribuem muito pouco para essa marcação. Então, se a gente conseguir recuperar essa bola de maneira rápida no setor de meio campo, o Palmeiras é um time que tem a transição muito rápida e pode contar com o avanço dos seus alas, né, Piquerez e Mike, além da movimentação do Endrick, que vive grande fase para gerar superioridade numérica, principalmente naquela região entre linhas. E essa foi a prancheta tática que eu quis trazer aqui para vocês, alguns detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até o final do vídeo e gostou, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se não é inscrito e deixa seu comentário para saber se você vê alguma outra situação que eu não citei aqui e se você concorda com as situações que eu citei aqui. Um abraço e até a próxima.